Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Camarão Literário. Eu sou Gustavo Pessoa. Eu sou Rafael Albuquerque. E hoje estamos aqui para comentar mais uma obra literária publicada recentemente por uma pessoa viva que está morando no Nordeste e é LGBT. Já sabe quem é? Quem é? Por favor, revele-nos. Hoje estamos aqui comentando a obra Coisa de Viado, de Samuel Carvalho de Lima. Samuel Lima, ele é professor, assim como a gente, só que ele é professor de língua inglesa, assim como você, Gustavo. Uhum. E o professor Samuel, ele hoje em dia, acredito que ele esteja trabalhando no IFRN. Quando o conhecemos, era no IFRN Mossoró, mas não sei como é que tá essa carreira aí que só decola. Então pode ser que ele esteja em outros cargos, em outros lugares de maior importância. Mas enfim, o Samuel é um cara super gente boa. Conhecemos no lançamento do livro Coisa de Viado, assim, meados do ano passado. Acho que foi em agosto, se eu não me engano. Rafael, acredito que foi ali em julho de 2025. Foi, julho de 2025, na livraria Manibu, lá no centro. Inclusive, convidamos todos aqui a conhecerem a livraria Manimbu, porque não somente é uma livraria belíssima, como também uma galeria de arte. É uma galeria de arte e eles têm um café muito bom. Bom, pelo menos no dia que eu fui lá eu tomei um café. Então agora eu estou prometendo coisas que eu não tenho certeza se estão lá. Mas eu acho que tem. Acredito que sim. E é um lugar muito agradável. Tem obras muito legais. A curadoria e literatura deles é incrível. E costuma receber vários encontros de clube do livro, lançamentos de livro e tudo mais. Um lugar fantástico, pessoal. Vocês deveriam certamente conferir. Exatamente. Um lugar muito agradável. O tempo que a gente foi lá foi muito divertido. Enfim. O Samuel é professor do IFRN, como já comentamos, só que tem uma coisa muito interessante. Gustavo, tem uma máxima na área da literatura que é: geralmente quem escreve literatura não estuda literatura. E é mesmo, é? Não é bem verdade. Temos muitos autores que são, inclusive meu orientador de mestrado acabou de lançar um livro de poesia aí, o professor André Oliveira. Mas enfim, a gente tem uma quantidade muito grande da galera da literatura que, na verdade, não vai para escrever literatura, mas para fazer crítica literária. Faz sentido, Rafael. Lembro muito bem do meu curso de letras, onde nós estudamos bastante sobre literatura, como analisar literatura, como as coisas acontecem, diferentes abordagens teóricas, mas em nenhum momento foi pautado o escrever, a criação literária. Exatamente. E o professor Samuel, ele é um cara, assim, incrível na área da linguística. Ele orienta tese de doutorado, ele é também orientador de pós-doc, então o caba é muito bem titulado. Pois bem, ele é da área da linguística, não da literatura. O que nos gerou conversas muito engraçadas naquele dia lá no Manimbu, porque ele ficava escutando o que a gente falava. Eu lembro que além de mim e de você de literatura, ainda tinha mais outros dois, que eram acadêmicos de literatura também. Tinha justamente um garoto da graduação em letras e tinha uma moça que ela é do doutorado em teorias críticas lá da UERN, se eu não me engano. Acredito que seja. Pois bem, a gente ficava comentando algumas passagens do livro, formas narrativas e tudo mais, acabava entrando em discursos muito academicistas. É uma culpa de qualquer área da academia. A gente acaba, quando encontra com outro acadêmico, a gente começa a conversar sobre coisas e vão para as nuvens. Enfim, ele ficava escutando a gente e ficava dizendo: gente, eu não pensei em nada disso quando eu escrevia, eu só fui escrevendo. Ele fala sobre a experiência de escrita ser muito intuitiva. Ele tem a compreensão de que, partindo do seu lugar de fala, do seu lugar de vivência e tudo mais, é uma espécie de autoficção, ele reconhece isso, mas ele também assume que nem tudo é verdade, o que aconteceu daquele jeito, o que aconteceu com ele. Algumas histórias ele apenas ouviu falar e colocou aqui para essa composição. Ele tem essa noção de que a literatura, ela acontece como uma criação, é um produto que alguém fez, não necessariamente um testemunho documental. Exatamente, não é um testemunho documental, é uma criação estética. E é muito interessante também perceber que ele tem noção dos efeitos de sentido que a literatura pode ter de acordo com a forma que ele escreve. Ele sabia ali o que ele estava fazendo. Ele não é um grande estudioso da literatura, mas ele é muito competente dentro da área de letras. Não, ele é pós-doutor na área de linguagem, então, enfim, ele é da linguística. E eu acho que ele teve aqui um trabalho muito interessante.
Com certeza. Um trabalho muito, muito interessante. Ele é super curtinho, pessoal. São 7 crônicas. Cada crônica tem coisa de 3 páginas, às vezes 4. E ele tem uma carga emocional que é extremamente interessante. A forma como ele conta as coisas, o desenrolar desses eventos, tudo é muito interessante ao ponto de deixar o leitor muito preso ao livro, ao que está acontecendo. Então o leitor vai sendo agarrado por esses tentáculos narrativos, e eles vão pegando você mesmo pela mão e vão te guiando a acreditar em toda aquela história, a sentir o que aquele personagem estava sentindo. É muito emocionante mesmo. Com certeza. Sobre essas impressões de leitura, eu me peguei pensando bastante sobre como a minha escola lidava com pessoas diferentes. Eu lembro que em uma das escolas onde estudei, a minha professora dessa época, ela tem um filho que tem uma síndrome, e essa síndrome afeta a aparência dele. E nisso, ela tinha muito receio de como as crianças da escola iriam recebê-lo quando ele fosse visitar e tudo mais. Acontece que da primeira vez que ela levou, ele foi extremamente bem recebido. Todas as crianças queriam brincar com ele. Ele participou de tudo. Ele brincava com os meninos, com as meninas, de futebol, de tica, de esconde-esconde. Tava lá lanchando junto. Ele não ficou sozinho um instante sequer. Eu achei isso o máximo. E essa professora era fantástica. Tenho uma outra memória com ela, de que ela nos levou ao Parque das Dunas, e a minha turma tem uma árvore plantada lá dentro. Eu achava isso o máximo. E por meses eu lembro de que eu ia lá simplesmente regar a plantinha. Nossa, esse rolê de ter uma árvore lá no Parque das Dunas, acho que muitas escolas tinham. Eu lembro que a minha escola também tinha uma árvore lá no Parque das Dunas, era muito legal de ver. Não sei nem como é que ela tá hoje em dia, qualquer dia eu vou visitar. Será que tu lembra exatamente onde era a tua? Vixe, acho que não. Eu também não lembro a minha, não. Mas assim, nem tudo são flores. Eu lembro de uma outra escola onde estudei, que eu tinha um coleguinha que ele se desregulava assim bastante. Ele chorava, esperneava, ficava às vezes agressivo até demais. E eu lembro de um dia que ele estava ali completamente perdido nele mesmo, e as pessoas da escola não sabiam mais o que fazer. E a gente era muito pequenininho, era o papo assim de primeira série. Ali, primeira série do fundamental, todo mundo com 6, 7 aninhos no máximo. E essa pessoa foi trancada no banheiro porque não sabiam o que fazer com ela. E eu só lembro de ter ficado muito, muito triste, porque o meu coleguinha estava sozinho no banheiro. Meu Deus, trancaram ele no banheiro. Exatamente. Hoje em dia eu tenho noção de que isso é algo criminoso, é algo completamente nocivo e absurdo e intolerável. Nossa, e o que a escola fez em relação a isso? Rafael, eu era muito pequeno, eu não lembro mais se isso teve alguma consequência, etc. Mas eu tenho essa memória viva até hoje, e é uma memória que dói, sabe? É uma memória amarga. Nossa, e isso realmente é algo muito cruel, muito triste, né? Na minha escola eu não tive muitos problemas com relação a isso, com relação, por exemplo, a crianças com necessidades especiais. Na minha turma, especificamente, eu não lembro se teve alguém, acho que não. Pelo menos não de forma tão aparente, de forma tão necessária, de auxílio e tudo mais. A minha escola se dividia em castas, basicamente. Estudei em escola particular, e na escola particular eu não era uma dessas crianças muito ricas, mas tinham crianças muito ricas na minha escola. Eu fazia parte do time daqueles ali que viviam num certo conforto e tudo bem. Mas tinha os ricos da escola, o grupo os meninos, os engraçadões, aqueles que jogavam bola na hora do intervalo e tudo mais. Eu não participava desse grupo. Tinha o grupo das meninas, que, enfim, era o grupo das meninas. Elas saíam para dar rolê, elas tinham as conversas delas. Eu participava mais ou menos desse grupo. Por quê? Porque eu não era uma menina. Mas eu tinha muito essa questão do não pertencimento. Da minha sala de aula, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Justamente por causa disso. Um canto onde eu encontrei o meu grupo foi o teatro. Quando eu comecei a fazer teatro, ali no primeiro ano do ensino médio, foi que minha vida deu uma guinada um pouco mais para um lugar de tanto de pertencer quanto de me entender. Eu vi que no teatro tinha muita gente, e muita gente de grupos diferentes. Por exemplo, tinha 2 meninos no teatro que faziam parte do grupo, entre aspas, dos meninos, né? Daqueles meninos que jogavam bola e tudo mais. Mas no momento do teatro, e até fora do teatro, nos corredores da escola, a gente acabava se reconhecendo como pessoas participantes daquele grupo. Isso foi muito legal durante bastante tempo.
Então, isso fez com que, para mim, fosse um pouco mais fácil navegar pelo ensino médio, que já é uma era extremamente conturbada da vida das pessoas. É muito interessante perceber nessa tua fala vários pontos em comum também com a minha escola. Com exceção do recorte social, né, minha escola era uma escola pública e não existia o conceito de pessoa rica. Pessoa rica era quem tinha, sei lá, um celular. Então era assim, outra dinâmica nesse contexto. Mas nós tínhamos essa vivência um tanto pautada em gênero também. Os meninos, essa entidade, né, os meninos, eles rejeitavam os outros meninos, que eram os meninos que não performavam essa masculinidade, que não tinha essa coisa mais imponente. Tinha os meninos mais nerds, tinha os meninos que eram mais sensíveis, tinha os meninos que você já percebia que eram os meninos gays. Tinha vários grupos de meninos, mas tinha essa instituição do Urmenino. Urmenino. E Urmenino, inclusive nessa obra, são uma entidade hostil, não é mesmo? A gente tem aí a posição de Urmenino e Armenina. E aí o que acontece? Na minha escola, tinha as meninas que acolhiam os meninos gays e tinha também um território neutro. Para você, o teatro, na minha escola era meio que o território neutro dos nerds, os inteligentes. E não se constituía como um grupo definitivo, assim como o teatro na sua escola era. Era algo mais descentralizado ali, as pessoas se reconheciam, se validavam, haviam ali conexões, mas não tinham um senso de pertencimento tão grande. Acho que a galera nerd é um pouco mais assim, né? Uma galera muito introspectiva. Mas existia esse reconhecimento. E eu, por muita sorte, consegui encontrar um grupo muito cedo, antes mesmo de qualquer percepção minha sobre sexualidade e tudo mais. Eu encontrei a minha amiga Natália, a minha amiga Maria, a minha amiga Fernanda, que são amigas minhas até hoje, principalmente Natália. A gente, há mais de 20 anos, não se desgruda. Ela está morando agora em São Paulo e a gente segue se falando praticamente todos os dias. E foi muito mais fácil de navegar a transição entre infância e início de adolescência, justamente por eu ter pelo menos pertencimento a um microcosmo ali dentro da escola. Um grupo ainda que muito pequeno. E aí eu nunca estava sozinho, eu sempre tinha com quem estar. Mas, na escola do nosso personagem desse livro, as coisas acontecem de uma forma um tanto intensa, não é mesmo? Pois é. O que aparece muito, que fica muito evidente em vários relatos dentro dessas crônicas do livro, é justamente a omissão dos docentes e do núcleo pedagógico, dos funcionários da escola como um todo. Porque, me diga, se tem cabimento no capítulo 1, como ele narra, dos meninos se reunirem para cantar Robocop gay a plenos pulmões no meio do pátio e não aparecer uma pessoa da escola, um professor, uma coordenadora, um coordenador, um porteiro, alguém para perceber que tinha um alvo aquela música, né? Que era muito óbvio o alvo da música. Então isso me deu uma impressão muito triste da omissão escolar. E que eu via isso acontecer muitas vezes também, sabe? Da escola querer se eximir de, sei lá, de reclamar com o aluno e tudo mais. E, sei lá, e ser rechaçada de alguma maneira por causa disso, sabe? Então eu espero e acredito de verdade que o Samuel deve estar fazendo agora um ótimo trabalho na medida do possível, dentro do cosmos dele, dentro da escola onde ele trabalha, para melhorar a vida dessas pessoas, para não permitir que isso aconteça. Eu fiquei sabendo recentemente que o IFRN está desenvolvendo um espaço de acolhimento psicológico para os alunos, que tem agora isso dentro da instituição. Então isso é muito legal. Eu não sei quem são as pessoas necessariamente envolvidas, eu sei que a nossa poeta Maíra Dalmas está lá no meio, envolvida com essa galera que está organizando isso, até porque eu vi pelo Instagram dela, mas eu não sei exatamente quem está articulando ali por dentro, quem mais está envolvido. Ai, que legal. Mas isso é uma notícia maravilhosa. Com certeza, é uma ótima notícia, é uma notícia de esperança, né? De que as novas gerações elas não passem por aquilo que a gente passou. E eu devo dizer que eu fui muito privilegiado, eu passei muito pouco por bullying em relação a questões sexuais. Eu acho que vai até além, Rafael. O que a gente tem abordado até agora nesses textos, a gente pode ver como uma questão da solidão da identidade e da sexualidade dissidentes, né?
Porque o Arlindo, ele estava ali carregando aquele segredo do desejo dele sozinho até certo ponto, isso trazia um sofrimento a ele. Tinha a percepção do mundo externo sobre quem ele era e estava se tornando, que trazia sofrimento a ele, e ele meio que carregava isso sozinho. Até que a narrativa leva como um mote, né, o não estamos sozinhos, você não está só. No Madame Xanadu, a gente vê também como pessoas trans e pessoas de sexualidade dissidente carregam, de certa forma, uma solidão muito grande e um sofrimento latente. Até mesmo quando não estão completamente sozinhos, até mesmo quando estão dentro de um relacionamento, como o caso de Jefferson e Daniel, ainda tinha ali aquele sofrimento calado de Daniel, que culminou numa morte muito trágica. E aí a gente percebe como essas vivências carregam dores e muita solidão. Aqui a gente vê novamente esse movimento, mas eu acho que é o primeiro personagem dentre essas narrativas que estamos abordando na primeira temporada que consegue ter um arco da retração, passando ali por um momento de transformação até chegar em uma certa autonomia. E consegue ter essa autonomia exercendo o seu direito de ser quem é. E é muito bonito ver isso sendo desenvolvido através das crônicas. Como é que isso chegou para você? Eu concordo com o que você falou, e isso é muito interessante como essa narrativa ela vai se construindo. Se eu pudesse fazer apenas digamos assim, botar o meu grãozinho de areia na crítica literária em relação a esse livro, é com relação, por exemplo, à voz do narrador. Porque você percebe ao longo de toda a narrativa que os conteúdos que esse narrador encontra, as pessoas com quem ele interage, os assuntos que ele aborda, eles vão mudando, né? Você percebe, por exemplo, um assunto muito mais ensimesmado e do infantil nos primeiros 2 contos. Uma postura de retração, né? As coisas acontecem, ele guarda para dentro o medo do encontro entre a família e a escola. Nossa, é muito triste aquela parte que ele vai receber a medalha de honra ao mérito e um dos medos dele é que a avó dele vá para a escola e que algum dos meninos faça alguma brincadeira entre muitas aspas, né? Faça alguma ofensa, algum comentário para ele que faça com que a avó saiba de alguma coisa, né? E saiba de alguma coisa daquilo que ele está tentando a todo custo esconder. Então, pode ser que ele seja o melhor aluno da escola e vai receber uma medalha por isso, mas ele teme a represália de saberem quem ele é, de conhecerem ele de verdade. Quando nem ele mesmo sabe dessa coisa do desejo, que talvez ele venha ter desejo por outros meninos, de gostar de, entre aspas, coisas de viado e tudo mais. É uma coisa que a gente pode perceber a escola agindo como um dispositivo de braço direito mesmo do patriarcado, né? Que coloca ali aquela coisa do coisa de menino, coisa de menina, e o que sai disso acaba sendo diferente e hostilizado. A gente tem até mesmo o título da obra fazendo ali um movimento interessantíssimo de pegar um termo pejorativo trazendo para o título da obra. É quase uma reivindicação desse maldizer para parte da identidade da obra e também para a identidade desse narrador. Isso, o nome do livro, o título do livro, Ser Coisa de Viado, é algo que é fantástico. É simplesmente fantástico, justamente porque é exatamente aquilo que ele vai tratar. Então, como eu estava falando, que essa voz do narrador, ela vai, de certa forma, evoluindo, né, os assuntos, a idade, os temas tratados, mas uma coisa que eu percebi, que talvez seja o projeto do próprio Samuel, seja que essa voz, ela é, de certa forma, unívoca, tem um tom apenas. E esse tom ele se repete ao longo das 7 crônicas. A mesma voz, o mesmo estilo narrativo que esse narrador tem no primeiro capítulo é um estilo muito próximo do narrador do 7º capítulo. E o que muda é justamente a genialidade da coisa, o que muda é o que ele está tratando. É como se fosse a voz interna desse personagem, e essa voz interna, ela não tem idade. Então, é a mesma voz interna que existia dentro da cabeça dele quando ele tinha 8 anos de idade,
que eu acho que é mais ou menos a idade do primeiro capítulo, até a voz interna dele com 16, quase 17 no último. Então é algo que vai, digamos assim, construindo e costurando a vida dele por esses micropedacinhos que ele mostrou pra gente ao longo dessas 7 crônicas. Justamente nesse ato de narrar a partir da memória que eu percebo que talvez faça sentido esse tom não mudar, porque ele está recuperando essas vivências no agora. E não necessariamente ela está sendo narrada enquanto acontece no tempo da própria narrativa. Então acho que assim acaba se justificando essa invariabilidade de tom. Perfeito, perfeito. É algo que eu, quando estava lendo, eu percebi como uma falta, mas aí quando eu cheguei, eu acho que quando eu terminei o último capítulo, sei lá, pela segunda vez, eu já li esse livro umas 3, 4 vezes, é porque é muito curtinho, 20 minutos você termina. Eu acho que eu cheguei a uma conclusão mais ou menos parecida com a sua, que foi justamente perceber que essa voz é a voz interna desse narrador. Não é ele ali no 6º ano, 7º ano, contando para um leitor o que ele vivenciou. Mas é como se fosse um narrador que ele estivesse no futuro se colocando de novo nesse passado. Exatamente. É como se fosse um presente histórico. Inclusive nós temos interrupções na escrita, colocando como, agora eu preciso ir, porque senão eu vou me atrasar para a aula. E me atrasar para a aula tem consequências terríveis. Quando na crônica seguinte, ele começa ansiosíssimo para não se atrasar, porque se atrasar envolve uma questão de violência, onde não há qualquer tipo de vigilância. E nossa, eu quero falar sobre essa crônica, que é a crônica número 5, que chama Cedo para a Aula. E ela é basicamente, ao meu ver, a culminância, é o ponto de virada do livro. Que é o ponto onde ele vai abandonar essa passividade em relação às violências que ele sofre para tomar as rédeas da situação. E como é cruel a forma como a escola lida com a coisa, porque ele, junto com um grupo de meninas, vai relatar para a coordenação que há um agressor na turma. Que um menino que foi transferido de outra escola, se eu não me engano, essa é a narrativa, a premissa da coisa. É um menino que foi transferido de outra escola e ele foi transferido por motivos de mau comportamento e violência. E esse menino está ameaçando a integridade física dele e das amigas dele. E eles vão atrás de ajuda, eles vão atrás de um adulto, eles vão atrás da coordenação da escola para que eles façam alguma coisa e vejam a possibilidade de resolver esse problema. E a escola não faz nada. Pelo contrário, quando eles dizem, então a gente vai revidar, o que a coordenadora fala? A coordenadora diz, não, você vai para a FEBEM. Eles utilizam esse termo. Você vai para a FEBEM se você fizer isso. Então isso torna esse aluno que está sofrendo essas violências físicas e psicológicas amarrado, completamente amarrado, ele está vulnerável, ele está indefeso em relação àquilo que ele está sofrendo, né? E é depois disso, quando ele percebe que ninguém vai fazer nada por ele e que ele vai ter que tomar as rédeas da situação, é nesse momento o ponto de virada. É nesse momento onde ele diz, pois então eu vou resolver. E por mais que a gente tenha um narrador que ele normalmente, ele nunca, em nenhum momento do livro, mostra de fato que ele recorreu à violência. E nem depois. Então a gente pode presumir que ele não necessariamente tenha recorrido à violência, mas pelo menos ele tenha conseguido se defender. Porque no capítulo seguinte, já são os 2 últimos capítulos do livro, vão tratar do vôlei e da relação que ele tem ao encontrar pertencimento. E perceba que ele vai encontrar pertencimento justamente no momento, depois, ao momento onde ele percebe que ele é o dono de si mesmo. E ele tem o controle da situação, pelo menos a sua própria situação. Eu acho muito pertinente falar sobre essa crônica, Cedo para a Aula, porque ela é o maior ponto de tensão da obra inteira. Sim. Se a gente inicialmente tem esse narrador-personagem, que é um narrador-autor também, né? Sem poder de agência durante as 4 primeiras crônicas, a gente tem aqui o início dessa crônica falando muito sobre medo. E num texto de apenas 2 páginas e meia, de um livro que ele é tamanho A5, eu contei 9 ou 10 ocorrências da palavra medo. E na última vez, pelo menos, aparece quando ele diz que
não estou mais sentindo medo. E aí a gente tem o ponto de não retorno, né? Quando ele se vê, justamente como você falou, sem qualquer tipo de amparo, porque na escola, tudo que está do muro para fora é de responsabilidade civil, mas tudo que está do muro para dentro é de responsabilidade escolar, pedagógica, docente, enfim, didática, o que for, e nem fora da escola e nem dentro da escola ele encontra amparo, ele cansou de ser dominado pelo medo e ele também ficou exausto de ver as pessoas que ele gosta, as poucas pessoas que ele consegue nutrir algum tipo de afeto e não tratam ele como um ser absolutamente abjeto, estão sofrendo por causa dessa pessoa que está causando dor, violência, sofrimento psicológico e está todo mundo em estado de vigilância. Ninguém se sente à vontade, ninguém se sente bem. A qualquer momento pode rolar um esbarrão que a pessoa está realmente procurando briga e a escola não faz nada mesmo quando é solicitado, mesmo quando é reclamado algum tipo de agência. E nisso, ele tem esse movimento de virada de chave que você coloca. Ele deixa de ser essa pessoa que não reage e só toma e evita, ele deixa de ser evitativo e começa a ser um pouco mais reativo. Ele ainda não começa a fazer as coisas a partir da própria vontade, de um desejo dele, mas ele começa a reagir ao que acontece a ele. É esse personagem que no capítulo seguinte vai se tornar capitão do time de vôlei. Justamente, isso é muito lindo, né? A gente tem aqui um elipse, porque o capítulo do Cedo para Aula, ele encerra exatamente assim. Chega de faltar aula por causa de um verme. Eu estou preparado. Eu tenho o que preciso na mochila e sei o que fazer. Ele vai ter o que merece. Hoje, cheguei mais cedo para a aula. Ele está muito determinado. E aqui nós temos um ponto final. E na próxima crônica nós temos Coisa de Viado, que, como você falou, vai tratar de assuntos do vôlei, a posição dele como capitão e o gosto dele por um personagem de uma série e também como ele encontra espelho e admira muito um personagem chamado Marcel, que é um personagem que é um ex-aluno e ele é gay, e tudo que vai para ele como homofobia, como xingamento, ele devolve com deboche e não se afeta por isso. Temos aqui um elipse muito grande, aquele ponto de tensão altamente raivoso, iracundo, violento, para algo onde as coisas estão mais estáveis e mais bem resolvidas. Onde as coisas estão finalmente dando certo, estão andando, né? Então, a gente meio que tem aqui, de certa forma, o famoso paradoxo da tolerância. Você consegue explicar pra gente? Que é justamente aquela coisa de quanto mais tolerantes temos, menos tolerantes temos. Justamente porque os intolerantes vão tomar conta do espaço. Chega uma hora que não dá mais para ceder. E quando você tem o desamparo completo de dois lados, resta agir. Movendo um pouco aqui, nós vamos ter Marcel e o outro personagem, que é o personagem da série. Eu não me recordo o nome dele exatamente. Tu lembra? É Will, de Will and Grace. Will, isso. E a prima dele, se eu não me engano, é uma das amigas, vai refletir ali com ele em algum momento falando: tu gosta de coisa de viado, né? É a prima dele. E ele toma consciência disso, e que isso faz parte dele. E a partir desse momento ele não considera que isso é um problema, ele começa a se reconhecer e a se entender. E ele diz: sim, eu gosto de coisa de viado, é isso mesmo. Concordo com essa afirmação. E que bom que essa afirmação chegou na cabeça dele dessa maneira, pelo menos nesse momento do livro, né, depois de tanta violência anterior, mas finalmente chegou na cabeça dele de uma forma onde ele diz, ele se reconhece naquilo. Ele, sim, eu gosto de coisa de viado, é isso mesmo. Agora, sobre essa crônica, Coisa de Viado, e esse personagem Marcel, né? Que é a figura do ex-aluno bem-sucedido lá no vôlei, já está vivendo a própria vida, meio que já está assumido, assim. Temos na teoria queer, na crítica literária queer, o Munhoz, que fala da utopia, e eu já, em algum momento, devo ter mencionado isso em algum outro episódio, que a gente precisa ter esperança e a possibilidade de que as coisas fiquem bem, de que a vida, em algum momento, dê certo. E para o nosso personagem, o Marcel acaba sendo essa utopia, assim como a tia Amanda foi pro Arlindo. Mas aí o que acontece? Se a gente prestar atenção lá atrás, no momento em que para o nosso personagem poder existir, pedir licença para existir, tinha que ser o melhor aluno,
para compensar o fato dele ser diferente, e ele nem entendia direito que diferença era essa, agora a gente tem um personagem que é excepcionalmente bom no vôlei, para compensar também o problema, entre aspas, de ser uma pessoa de sexualidade dissidente. Então a gente tem aí, novamente, o mecanismo da compensação. Você até pode ser diferente, desde que você compense isso de alguma forma. Você não pode apenas existir, você tem que justificar por que vale a pena aturar você aqui entre nós, apesar de quem você é. Isso é um ponto-chave muito comum na vida de muitas pessoas LGBTs, né? Que é a tentativa de compensação por ser quem é. Então, ou a gente vai tentar ser um exímio estudante, ou perfeito em algum esporte, ou, sei lá, um artista impecável, mas mesmo a arte, ela é muito mal vista pela sociedade. A própria arte, ela muitas vezes, ela vem como algo menor, porque não se precisa de arte, entre milhões de aspas, né? Então, isso fica muito óbvio que desde sempre, desde o 6º ano do fundamental, esse menino, o narrador do livro, né, ele se vê nessa situação de precisar justificar a sua própria existência. E é muito complexo ver tudo isso, porque uma pessoa tão jovem não tem a menor ideia do que está acontecendo com o seu próprio corpo, às vezes, e ainda tem dinâmicas sociais tão intrincadas assim que também não dá para entender direito o que está acontecendo. Você só sabe que as coisas não estão encaixando como deveriam e que para alguns tudo é muito mais fácil. Perfeito. Agora, na última crônica, chamada Luzes, nós temos ele aqui dando um show nos jogos de vôlei. Temos aqui um momento de competição escolar, não é mesmo? E aí ele vira o capitão do Sub-17 e parece que isso aí é grande coisa. Eu mesmo, como um grande fugitivo da educação física, eu não sei nem direito o que é um Sub-17. Eu imagino que só pode ter até 17 anos. É um time formado por alunos de menos de 17 anos. E aí nós temos justamente ele sendo chamado de Sheila. Lembra do coro que chamava ele de Robocop gay no recreio lá no início da obra, na primeira crônica? Nós temos agora um coro de plateia durante os jogos escolares gritando Sheila, 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 fazendo uma alusão a uma professora loira, enquanto ele está jogando e ele liderando o time à vitória. E aqui nós temos ele completamente confortável na posição dele. Aqui nós não temos ele se sentindo inseguro, vulnerável ou qualquer coisa do gênero. Ele está ouvindo aquilo quase como um certo tipo de validação. Como foi que isso chegou para tu? Foi justamente... Nossa, eu tô todo arrepiado agora. Porque é justamente isso que acontece. Ele vai ser ovacionado. E não importa qual é esse apelido. Estão falando dele, mas estão falando bem. Todo mundo está torcendo por ele. Independente do que sintam por ele fora da quadra, independente de qualquer coisa, naquele momento está todo mundo unido, em uníssono, querendo que ele faça os pontos. E ele vai lá e ele arrasa fazendo esses pontos. Apesar deles não ganharem, né? Ele fala, tipo, a gente não ganhou, mas ele estava feliz, porque eles jogaram bem. E ele foi muito bem. Ele adorou a performance dele. E não parece que ele está se sentindo injustiçado, o que eu achei interessante também. Ele não sente que foi uma injustiça eles terem perdido. Ele só fica na situação de, poxa, queria ter ganhado. Mas estou feliz que a gente jogou com tudo que a gente tinha. A gente fez o melhor que a gente pôde e a gente arrasou. E ele continua falando, eu estava diferente. Hoje eu estava solto. Eu estava pulando mais alto para bater. Eu fiz pontos de bloqueio que foram aplaudidos por toda a arquibancada. Fiz alguns aces. Estava jogando bem e sorrindo o tempo todo. A arquibancada estava lotada. Lotada. Sheila, Sheila, Sheila. Todos gritavam antes do saque. Não sabia que o treinador ia me escolher para ser capitão. E ele me pegou de surpresa. Sei que decepcionamos eles. Se ganharmos este jogo, passamos para a próxima fase. Ele disse isso só para mim antes do jogo. Ele confiou muito em mim. Mas acho que nós não estávamos preparados para ganhar.
ele tem uma consciência ali da limitação também, né? Tipo, ele reconhece que o time deu o melhor de si, ele estava confortável fazendo o que estava fazendo. Talvez ele não soubesse ser o melhor capitão do mundo, mas ainda assim entregaram tudo que tinham. E eu acho que é sobre isso também, sabe? Tem muita honestidade, né? Então eu acho que tem um certo avanço também da penúltima crônica para a última. Se na última ele estava naquela coisa do se inspirar em alguém, e dentro disso, até inconsciente, ele tinha o mecanismo da compensação, agora ele está muito mais confortável sendo quem ele é. E mesmo quando algo não dá certo, ele não vai se debilitar e se culpar amargamente por isso. Ele reconhece, fiz o que deu e é isso mesmo. E é muito bonito como ele vai finalmente aceitar que a vida escolar tem fim. E ele, nesse fim, ele acredita que foi bom o que ele viveu, ele tem momentos felizes. Apesar de termos aqui 7 crônicas, que provavelmente 4 delas, 5 delas vão falar de momentos muito difíceis da vida dele, mas ele vai guardar com carinho aquilo que ele plantou e os amigos que ele fez. Né? Tem essa parte aqui que eu gostaria justamente de ressaltar, que é ele lembrando que vai acabar a escola e ele vai sentir saudade. No final do ano, já vou fazer vestibular. E daqui a uns meses, já faço 17. Estou me sentindo diferente. Acho que foi por isso que eu resolvi fazer as luzes no cabelo. A professora de geografia disse que eu fiquei mais bonito, que meu rosto ficou mais iluminado. Eu achei engraçado, porque ela é loira e acho que ela pinta o cabelo também. Vou sentir falta do vôlei, das minhas amigas, dos meus poucos amigos, da arquibancada toda, torcendo e gritando: Sheila! 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 E assim ela encerra o livro, sabe? Com essa nostalgia de pensar, ok, tipo, eu vivi o que tinha que viver, foi difícil, não tira o peso da dificuldade, não tira a crueldade do que aconteceu com ele, mas ainda naquela situação de, ok, mas tiveram coisas boas também, né? Nem só de ofensas, nem só de dificuldades vive uma pessoa. Também tem os seus momentos felizes. Ele teve amigas, e ele teve alguns poucos amigos, como ele diz. Então ele teve essa vida que ele gostou, ele teve esse momento da escola que ele gostou de ter vivido. E que bom, espero que as coisas melhorem daqui pra frente. Muito bonito, né? E eu acho que fica um eco, assim, pelo menos pra mim ficou, todas as vezes que eu li essa obra, pra mim fica muito a coisa do... Nós temos na vida, né, ao longo da vida, momentos difíceis, momentos agradáveis, momentos... Mas é muito interessante que a partir do momento em que ele se acolhe, as coisas começam a mudar. Ele não está mais só esperando que algo aconteça e evitando que algo aconteça. Quando ele começa, pelo menos de forma mínima, uma mudança íntima que bota ele para agir no mundo, aí sim ele começa a ocupar espaços, a pertencer a grupos, a fazer parte das coisas. E aí ele começa a ter essas memórias positivas. Ele começa a aprender a lidar com as barreiras, não é que ele encontra menos barreiras. E isso, aí a gente vê ele se articulando, ele se adaptando, ele reagindo, ele agindo, ele compreendendo que tem limitações, mas ele deu o melhor de si e que isso não é o fim do mundo para ele. Diferentemente de que se ele não tirasse uma boa nota anteriormente, aquilo seria catastrófico. Eu acho que é um livro que nos traz pensamentos e reflexões, nos convida, né, a pensar sobre como é esse processo de se tornar uma pessoa, e a escola tem um peso gigantesco nessa jornada. A escola também como um lugar ambíguo de coisas boas, coisas terríveis, e também muitas vezes uma instituição omissa. Isso fica mais do que claro ao longo desse texto. Nós temos vários ambientes escolares que eu diria que até hoje, até porque é impossível, dado o tamanho de algumas escolas e a quantidade gigantesca de alunos, a equipe ficar sabendo exatamente de tudo o que acontece. Mas eu acho que na medida em que os alunos vão encontrando uma formação mais humana, uma formação mais acolhedora, ensinando a
esse letramento emocional que a gente tem hoje em dia nas escolas, como ter empatia, como saber quando está acontecendo algo errado com um coleguinha, ir lá e acolher e ajudar e contar para a professora que está acontecendo isso e aquilo e tudo mais. E as crianças que sofrem bullying hoje em dia, os jovens que sofrem bullying hoje em dia, conseguem, em certa medida, porque isso ainda é um privilégio de poucos em relação ao total de pessoas, ter um suporte emocional. A terapia é algo que hoje em dia já está um pouco mais difundido. Temos várias escolas, ainda que poucas, mas já bem mais do que antigamente, com psicólogos que atuam nas escolas e podem dar um encaminhamento, um direcionamento, uma conversa um pouco mais empática, né? E não só jogar alguém dentro de um banheiro. Então acho que as coisas vêm caminhando para um mundo mais interessante, um mundo melhor, um mundo em que as barreiras começam a ser removidas de certa forma, os nós vão sendo desatados, e quando encontramos essas pessoas que vão criar tensão, a gente começa a ter mais recursos e a se articular melhor para lidar com isso. Embora na atualidade nós tenhamos aí o conservadorismo surgindo à torto e à direito em vários lugares do mundo, e isso é uma complexidade da modernidade que essa nova geração vai ter que lidar, porque senão todo o progresso que tivemos nessas 2 últimas décadas vai completamente pelo ralo, e cabe a nós, né, essa geração, os adultos de agora, conseguir receber essa geração que está se formando e acolher também essa geração que está se formando de uma forma possível, e que não venha a oprimir novamente e se repita um novo ciclo. Pois é, e é com esse tom de esperança que a gente consegue encerrar esse episódio, porque eu acho que essa é a grande mensagem desse livro. É difícil, mas a gente pode trabalhar em cima disso e pode melhorar. Leiam Coisa de Viado, sigam o Sam C. Lima no Instagram, sigam Camarão Literário. Muito obrigado por estar aqui nos ouvindo hoje. Tudo muito bacana, muito legal e tchau! O Camarão Literário tem a primeira temporada oferecida e realizada graças ao apoio da PNAB RN 2025. Estamos muito felizes por fazer parte disso e esperamos encontrar vocês nos próximos episódios. Até mais!